Passei 5 anos cuidando do meu marido acamado. 5 anos em que larguei tudo, absolutamente tudo, para cuidar dele. E então o nosso novo médico se aproximou de mim, baixou a voz e me disse algo que gelou meu sangue. Ele está perfeitamente saudável. Fuja dele. Voltei para casa em choque, incapaz de processar aquelas palavras. Naquela noite fingi dormir no sofá. Às 3 da madrugada, enquanto observava meu marido pela fresta da porta, vi algo que destruiu meu mundo inteiro. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Tudo começou há 5 anos, quando Marcos começou com os sintomas. Primeiro foram tonturas leves, depois fadiga extrema, depois dores nas pernas que o faziam chorar durante as noites. Levei ele no Dr. Sérgio, nosso médico de sempre, um homem mais velho de confiança que atendia nossa família há décadas. Os diagnósticos foram devastadores. Uma doença degenerativa rara, ele me disse, algo que atacava o sistema nervoso dele, que enfraquecia os músculos, que eventualmente o deixaria sem poder andar. Não havia cura, apenas tratamentos paliativos caríssimos e cuidados constantes. Lembro perfeitamente do dia que Marcos parou de andar. Foi numa terça-feira à tarde. Ele tentou se levantar da cama e as pernas simplesmente não responderam. Desabou no chão chorando, gritando que não queria ser um peso para mim. Carreguei ele nos braços, levei de volta para a cama e prometi algo que acreditei com todo o meu coração. Você nunca vai ficar sozinho. Eu vou estar aqui sempre. E cumpri essa promessa. Pedi demissão do meu trabalho como contadora, um emprego que eu tinha construído durante 23 anos com um salário de R$ 8.000 mensais que nos permitia viver bem. Mas Marcos precisava de mim. Alguém tinha que ficar com ele 24 horas por dia. Foi aí que ele fez algo que na época pareceu carinho, mas hoje sei que foi estratégia. Carmen, você já tem preocupação demais cuidando de mim, ele disse. Deixa que eu cuido das finanças. Você só precisa me trazer os comprovantes das farmácias e dos médicos que eu organizo tudo. E eu deixei. Estava tão exausta, tão focada em cuidar dele, que abri mão da única coisa que poderia ter me protegido. Vendi meu carro. Era um sedã prata que eu tinha comprado há apenas 2 anos. Meu orgulho. Vendi por R$ 60.000 para pagar os primeiros meses de medicamentos. Pelo menos ainda tínhamos o carro dele, um popular velho que Marcos não podia mais dirigir por causa da doença. Esse carro se tornou minha única forma de sair de casa para comprar remédios e fazer as corridas do dia a dia. Depois hipotequei a casa, R$ 150.000 que foram embora em exames, em tratamentos experimentais, em consultas com especialistas que vinham de outras cidades. Minhas amigas pararam de ligar. No começo elas entendiam, mas depois se cansaram dos meus cancelamentos constantes. Desculpa, Marcos teve uma crise. Não posso sair, ele precisa de mim. Talvez outro dia. Eventualmente pararam de me convidar. Minha irmã Vera foi a única que insistiu em ficar por perto. Vinha toda semana com comida, com ânimo, com abraços que eu não sabia o quanto precisava. Carmen, você está exausta, ela me dizia. Você tem que se cuidar também. Mas eu não conseguia. Como é que eu ia pensar em mim quando Marcos sofria tanto? Minha rotina se tornou mecânica, automática, invariável. Acordar às 6 da manhã, preparar o café da manhã especial que o Dr. Sérgio tinha recomendado, aveia sem açúcar, frutas macias, chá de ervas, levar a bandeja até a cama, alimentar ele com paciência quando as mãos dele tremiam demais para segurar a colher. Depois vinha o banho, carregar ele até o banheiro, segurar enquanto fazia suas necessidades, limpar, vestir. No começo, Marcos chorava de vergonha. Você não deveria ter que fazer isso, sou um peso. Mas eu dizia que não importava, que isso era o amor verdadeiro. Depois os medicamentos. 10 comprimidos diferentes no café da manhã, 8 no almoço, 12 antes de dormir. Eu mantinha um registro detalhado num caderno. Horários exatos, doses precisas, reações anotadas. O Dr. Sérgio revisava esse caderno em cada consulta e sempre assentia aprovando. As tardes eram para as terapias físicas. Massageava as pernas dele durante 1 hora seguindo os exercícios que tinham me ensinado. Movimentos circulares nas panturrilhas, pressão suave nas coxas, alongamentos lentos dos tornozelos. Marcos gemia de dor, mas o médico dizia que era necessário para evitar a atrofia total.
À noite, a pior parte, as crises. Chegavam sem aviso. De repente, Marcos começava a tremer violentamente. Os olhos reviravam, a respiração ficava irregular. Eu corria para o lado dele, segurava, falava baixinho até passar. Às vezes duravam 5 minutos, outras vezes meia hora. Depois de cada crise, ele ficava exausto, vulnerável, assustado. Não quero morrer, Carmen, ele sussurrava. Tenho tanto medo. E eu abraçava ele. Prometia que tudo ia ficar bem, que eu não ia deixar ele partir. No começo eu queria chamar a ambulância, levar para o pronto-socorro, mas o Dr. Sérgio sempre me acalmava. Não adianta, Carmen, ele dizia. Os médicos do hospital não entendem essa doença. Vão fazer um monte de exames desnecessários e mandar ele de volta para casa. Eu te ensinei como lidar com as crises. Você está fazendo tudo certo. E eu acreditava nele. Afinal, ele era o especialista. Dormia no sofá para ficar perto caso ele precisasse. 3, 4 horas por noite se tivesse sorte. O resto do tempo passava em vigília, atenta a qualquer som que viesse do quarto. Os vizinhos me viam cada vez menos. Quando saía para o supermercado, no começo voltava correndo em 20 minutos. Mas com o tempo, Marcos me convenceu a fazer compras maiores, ir ao banco resolver coisas, buscar medicamentos em farmácias do outro lado da cidade. Às vezes ficava fora 1 ou 2 horas. Ele dizia que eu precisava desse tempo para mim, que ele ficava bem sozinho. Na época achei que era consideração. Hoje sei que ele precisava dessas janelas para sair escondido. Marcos tinha uma campainha especial do lado da cama que podia apertar se precisasse de mim. Várias vezes tocou enquanto eu estava na loja e voltei deixando o carrinho pela metade para encontrar ele chorando, dizendo que tinha ficado com medo de ficar sozinho. Passaram os meses, os anos. Eu envelheci de repente. Aos 53 anos, quando isso começou, ainda me via jovem. Agora, aos 58, tenho cabelos completamente brancos, rugas profundas e uma coluna que dói constantemente de tanto carregar Marcos. Mas nunca reclamei, porque isso era o que você fazia quando amava alguém de verdade. Se sacrificava, dava tudo e não pedia nada em troca. Até que o Dr. Sérgio se aposentou. Nos avisou com 1 mês de antecedência. Lamento deixar vocês, disse com lágrimas nos olhos, mas não aguento mais. A idade não perdoa. Nos recomendou o Dr. Luciano, um especialista jovem com excelente reputação. A primeira consulta com o Dr. Luciano foi estranha desde o início. Ele revisou todos os prontuários do Marcos com uma expressão que não soube interpretar. Fez perguntas que o Dr. Sérgio nunca tinha feito. Pediu exames novos, análises de sangue completas, ressonâncias magnéticas. Quero ter certeza de que o tratamento atual está correto, explicou. 2 semanas depois me chamou sozinha no consultório e foi aí que ele me disse aquelas palavras que destruíram minha realidade. Carmen, seu marido está perfeitamente saudável. Eu não conseguia acreditar nele, simplesmente não conseguia. Disse que ele estava errado, que não conhecia o caso como o Dr. Sérgio, que tinha apenas 2 semanas tratando o Marcos, mas ele se manteve firme. Revisei cada exame, cada análise, cada radiografia dos últimos 5 anos, me disse com voz calma, mas séria. Não existe nenhuma doença degenerativa, não existe dano nervoso, não existe atrofia muscular real. Os exames novos que pedi confirmam. Seu marido pode andar perfeitamente. Abriu uma pasta na minha frente e começou a me mostrar papéis cheios de termos médicos que eu não entendia completamente. Mas o que eu entendi foram as palavras seguintes dele. Os medicamentos que ele toma não são para nenhuma doença grave. São suplementos vitamínicos e ansiolíticos leves. Nada que justifique o tratamento que você descreve. E os episódios que você chama de crises, não existe evidência médica de que sejam reais. Senti que a sala girava ao meu redor. Isso é impossível, sussurrei. Eu vi ele sofrer. Vi os tremores dele, a dor, a fraqueza. Carreguei o corpo dele completamente inerte. O Dr. Luciano suspirou, tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Carmen, já vi casos assim antes, não muitos, mas o suficiente para reconhecer o padrão. Seu marido sofre de algo, sim, mas não é físico, é psicológico. Ou ele realmente acredita que está doente, o que requer tratamento psiquiátrico imediato, ou
Fez uma pausa longa, desconfortável, ou está fingindo deliberadamente. E se for o segundo caso, você precisa se proteger, precisa sair dessa situação. Fiquei em silêncio. Não tinha palavras. Toda a minha realidade, tudo em que eu tinha acreditado durante 5 anos, estava desmoronando na minha frente. O Dr. Sérgio sabia disso? Perguntei com voz trêmula. O Dr. Luciano hesitou antes de responder. Revisei as anotações do Dr. Sérgio. São inconsistentes. Alguns diagnósticos não têm respaldo nos exames. Algumas prescrições são estranhas. Não posso dizer com certeza o que ele sabia ou não sabia, mas posso te dizer que agora, com evidência clara na sua frente, você precisa tomar decisões. Me estendeu cópias de todos os exames novos. Leve isso. Consulte quem você quiser. Mas, por favor, Carmen, tenha cuidado. Se o que eu suspeito for verdade, você foi manipulada durante anos. E as pessoas capazes de manter uma mentira assim são perigosas. Saí daquele consultório como um zumbi. Enfiei os papéis na minha bolsa e dirigi para casa sem pensar realmente em nada. Meu cérebro tinha desligado. Era demais, grande demais, impossível demais. Quando entrei em casa, Marcos estava na cama como sempre, a televisão ligada num programa de esportes que ele gostava de assistir. Me ouviu chegar e virou a cabeça com aquele sorriso fraco que eu conhecia tão bem. "Como foi, amor?" perguntou. "O que o Dr. Luciano disse?" Tive que fazer um esforço enorme para que minha voz soasse normal. "Tudo bem. Ele disse para continuar com o tratamento atual. Que você está estável." Ele suspirou aliviado. "Que bom. Fico com medo quando trocam de médico. A gente nunca sabe se o novo vai entender o meu caso." Concordei com a cabeça. Disse que ia preparar o almoço. Fui para a cozinha e me apoiei na geladeira, respirando fundo, tentando não desabar. E se o Dr. Luciano tivesse razão? E se tudo isso fosse mentira? Mas como? Como é que alguém poderia fingir algo assim durante 5 anos? Para quê? O que Marcos ganhava com isso? Preparei a comida no automático, frango cozido sem sal, legumes no vapor, arroz branco, a dieta especial que ele supostamente precisava. Levei na cama na bandeja, ajudei ele a se sentar. Arrumei os travesseiros atrás das costas dele. Enquanto ele comia, eu observava. Realmente observava, procurando não sei que sinais de mentira, rachaduras na atuação dele, mas não vi nada diferente. Era o mesmo Marcos de sempre. Comia devagar, com cuidado. Quando terminou, me agradeceu com um beijo na bochecha. "Você é tão boa comigo", murmurou. "Não sei o que faria sem você." Naquela noite não consegui jantar. Disse que estava com dor de estômago. Sentei no sofá enquanto ele assistia a televisão da cama. Cada som que ele fazia, cada movimento, cada palavra, eu analisava procurando algo, qualquer coisa, que confirmasse ou negasse o que o Dr. Luciano tinha dito. Às 10 da noite dei os medicamentos dele. Ele tomou todos, um por um, com goles de água. Depois me pediu para massagear as pernas porque estava sentindo cãibras. Fiz como todas as noites. Minhas mãos conheciam cada centímetro das pernas dele. E enquanto tocava, pensei nas palavras do médico. Não existe atrofia muscular real, mas as pernas dele pareciam fracas, finas. Ou sempre tinham sido assim e eu só estava vendo o que queria ver? "Você está bem, Carmen?" perguntou Marcos de repente. "Você está distraída." "Estou cansada", respondi. Só isso. Ele estendeu a mão e acariciou meu rosto. "Dorme bem essa noite. Eu vou ficar bem. Não se preocupe comigo." Fiquei no sofá deitada com a luz apagada. Marcos dormiu rápido. Escutei a respiração dele ficar lenta e profunda, mas eu não consegui fechar os olhos. As palavras do Dr. Luciano ecoavam na minha cabeça uma e outra vez. Fuja dele. Fugir de Marcos, do homem com quem eu estava casada há 18 anos, da pessoa a quem eu tinha dedicado cada minuto dos últimos 5 anos. Era absurdo, impossível. Tinha que ter uma explicação. Talvez o Dr. Luciano é que estivesse errado. Talvez os exames novos tivessem sido mal feitos. Talvez... Às 3 da madrugada escutei um barulho. Um rangido suave, como quando alguém se mexe na cama. Depois outro. E outro. Me sentei devagar no sofá sem fazer barulho. De onde eu estava, conseguia ver a porta do quarto.
Estava entreaberta, como sempre deixávamos, para que eu pudesse ouvir se Marcos precisasse de mim durante a noite. Teve mais barulho, um som de lençóis se mexendo. Depois, passos, passos. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia escutar nos meus ouvidos. Me levantei do sofá com todo o cuidado do mundo. Cada músculo do meu corpo estava tenso. Andei descalça até a porta do quarto, quase sem respirar. Me assomei pela fresta e vi meu marido de pé, completamente de pé, do lado da cama, esticando os braços acima da cabeça, como alguém que acabou de acordar de uma soneca reconfortante. Não estava tremendo, não estava fraco, não se apoiava em nada. Caminhou até a cômoda. Caminhou com passos normais, firmes, sem o menor rastro da fraqueza que supostamente tinha mantido ele na cama durante 5 anos. Se abaixou atrás do móvel e tirou alguma coisa. Um celular. Um que eu nunca tinha visto. Ligou. A luz da tela iluminou o rosto dele e então ele sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto nele. Largo, satisfeito, quase cruel. Discou um número, levou o telefone ao ouvido e falou em voz baixa, mais alta o suficiente para eu escutar. Sim, sou eu. Ela está dormindo. Uma pausa. Não, está tudo perfeito. A idiota não desconfia de nada. Minhas pernas quase cederam. Tive que me segurar no batente da porta. Marcos riu. Uma risada suave, quase musical. Quanto tempo mais? Não sei, até conseguir o que eu quero. A casa já está quase no meu nome. Só falta ela assinar mais alguns papéis. Senti náusea. Frio. Um frio que me percorria da cabeça até os pés. Relaxa, Gustavo. Tenho controlado isso há 5 anos. Não vou estragar tudo agora. Gustavo. O melhor amigo dele. O homem que vinha visitar ele todo mês, que chorava junto com ele, que me dizia como Marcos tinha sorte de ter uma esposa como eu. O mesmo Gustavo que, como descobri depois, recebia 20% de todo o dinheiro que Marcos desviava. Não era amizade, era sociedade. É, eu sei. O Dr. Sérgio foi uma dádiva. Aquele velho engoliu cada palavra que eu disse. E a Carmen, coitada, é tão boa, tão ingênua, faz tudo o que eu peço. Me afastei da porta sem fazer barulho. Cada passo me custava um esforço sobre-humano. Sentia que minhas pernas não me obedeciam, que o mundo inclinava, que nada era real. Voltei para o sofá e deitei exatamente como estava antes, com os olhos fechados, fingindo dormir. Escutei quando Marcos desligou o telefone. Escutei os passos dele se aproximando da porta do quarto. Teve um silêncio longo. Ele estava me observando, se certificando de que eu continuava dormindo. Mantive minha respiração lenta, profunda, regular, como se nada no mundo me perturbasse, como se eu não tivesse acabado de descobrir que minha vida inteira era uma mentira. Finalmente escutei ele voltar para a cama, o rangido do colchão quando deitou, o sussurro dos lençóis se acomodando sobre o corpo dele. E eu fiquei ali na escuridão com os olhos fechados, processando o que tinha acabado de ver, o que tinha acabado de ouvir. O Dr. Luciano tinha razão. Toda a razão do mundo. Marcos estava fingindo. Tudo. Cada gemido, cada choro, cada crise, cada momento de fraqueza. 5 anos da minha vida. 5 anos de sacrifício, de amor, de entrega absoluta. Tudo baseado numa mentira monstruosa. Mas por quê? Para conseguir a casa. Era só isso? Dinheiro? Propriedade? Não tinha que ter mais. Ninguém mantinha uma farsa assim só por uma casa. Tinha algo mais profundo, mais tortuoso, e eu precisava descobrir o que era antes de fazer qualquer coisa. Porque agora eu entendia algo fundamental. Se Marcos era capaz de mentir para mim durante 5 anos, de ver como eu me destruía pouco a pouco para cuidar dele, de me manipular com tanta frieza, então ele era perigoso. Muito mais perigoso do que eu tinha imaginado. Não podia confrontar ele ainda. Não sem evidência. Não sem um plano. Então naquela noite não dormi. Fiquei acordada no sofá, planejando, pensando, tentando lembrar de cada detalhe dos últimos 5 anos com novos olhos. Quando amanheceu, me levantei como todos os dias. Preparei o café da manhã. Entrei no quarto com a bandeja. Marcos estava na cama, exatamente como eu tinha deixado ele na noite anterior, com aquela expressão de fragilidade que agora me revirava o estômago.
Bom dia, amor, me disse com voz fraca. Dormiu bem? Como sempre, respondi com um sorriso que doeu fisicamente fazer. Dei de comer para ele, ajudei a ir ao banheiro, dei os medicamentos, fiz tudo exatamente igual a sempre, enquanto por dentro sentia que estava me desintegrando. Quando terminamos com a rotina da manhã, disse que precisava ir ao supermercado. Ele concordou. Me pediu para não demorar muito. Prometi que voltava logo. Mas não fui ao supermercado. Fui ao banco. Precisava saber quanto dinheiro a gente tinha, quanto eu tinha realmente gastado nos últimos 5 anos. E, principalmente, precisava verificar se tinha movimentações que eu desconhecia. O gerente me atendeu com a gentileza de sempre. Pedi um extrato completo dos últimos 5 anos. Me olhou estranhando, mas processou sem fazer perguntas. Sentei na sala de espera e revisei os papéis linha por linha, saque por saque, depósito por depósito. E ali estava a evidência. Durante os últimos 5 anos, eu tinha retirado aproximadamente R$ 500 mil para gastos médicos. Era uma quantia brutal que tinha me obrigado a hipotecar a casa, a vender tudo o que eu tinha de valor, a viver na pobreza. Mas, segundo esses extratos, Marcos tinha feito transferências. Transferências que eu nunca autorizei. Quantias pequenas, 2 ou 3 vezes por mês, sempre menos de R$ 5 mil para não levantar suspeitas. Para uma conta que eu não reconheci. Somei mentalmente. Em 5 anos, essas transferências somavam quase R$ 200 mil. 200 mil que tinham saído da nossa conta conjunta sem eu saber. Perguntei ao gerente se ele conseguia rastrear para quem era a conta de destino. Ele disse que precisava de uma ordem judicial para isso, mas que conseguia ver que era uma conta do mesmo banco registrada há 6 anos. 6 anos. 1 ano antes de Marcos ficar doente. Isso não tinha sido improvisado. Isso tinha sido planejado com tempo, com cuidado, com uma frieza que me fazia tremer. Saí do banco com os papéis na mão e não sabia para onde ir. Não conseguia voltar para casa ainda. Não conseguia enfrentar ele. Precisava pensar. Dirigi sem rumo durante 1 hora. Finalmente parei no estacionamento de uma cafeteria. Fiquei ali sentada olhando o volante, tentando respirar. Meu celular tocou. Era Marcos. Onde você está, amor? Você disse que ia ao supermercado. Já passou muito tempo. A voz dele soava preocupada, assustada até. Desculpa, querido, tinha muita fila. Já estou voltando. Vem logo, por favor. Estou me sentindo muito sozinho e acho que vou ter uma crise. Uma crise. Quantas vezes eu tinha ouvido essas palavras? Quantas vezes eu tinha largado tudo para correr para o lado dele? Quantas vezes eu tinha sentido aquele terror de chegar tarde, de que algo terrível acontecesse enquanto eu não estava? E tudo era mentira. Já estou indo, disse e desliguei. Mas não saí do estacionamento. Fiquei ali mais 15 minutos, deixando ele esperar, deixando ele se preocupar. Quando finalmente cheguei em casa, Marcos estava chorando na cama. Por que você demorou tanto? Fiquei com tanto medo. Senti que ia desmaiar e você não estava aqui. Sentei do lado dele, acariciei o cabelo dele, disse que sentia muito, que tinha trânsito. E enquanto fazia isso, observava. Estudava cada gesto, cada lágrima, cada tremor na voz dele. Ele era bom, muito bom. Se eu não tivesse visto o que vi na noite anterior, se não tivesse escutado aquela conversa telefônica, teria acreditado em cada segundo dessa atuação. Os dias seguintes foram uma tortura. Manter a normalidade enquanto por dentro a raiva e a dor me consumiam. Continuar cuidando dele, alimentando, dando banho, sabendo que tudo era uma farsa grotesca. Mas eu precisava de mais evidência. Precisava entender o panorama completo antes de agir. Comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Pequenos detalhes que não encaixavam. Como o fato de que Marcos nunca tinha crises quando tinha visitas. Só quando a gente estava sozinhos. Ou como as dores dele sempre melhoravam logo depois que eu fazia algo que ele queria. Uma noite, depois de dar os medicamentos dele, peguei as caixas e levei para o banheiro. Fotografei todas, cada nome, cada dose, cada indicação. No dia seguinte, enquanto ele dormia a soneca obrigatória, pesquisei na internet. Complexo vitamínico B, magnésio, ansiolítico leve. Nada que precisasse de receita médica complicada. Nada que custasse os R$ 8 mil mensais que a gente supostamente pagava.
Para onde ia esse dinheiro? Então revisei nossos recibos médicos, os que Marcos guardava num arquivo especial. Faturas do Dr. Sérgio, faturas de laboratórios, faturas de exames. Tinha algo estranho nas datas. Alguns exames apareciam faturados 2 vezes, outros tinham valores diferentes cada vez. Tirei fotos de tudo com meu celular. Documentei cada inconsistência. Também comecei a fingir que saía, mas voltava mais cedo. Estacionava o carro a uma quadra de casa e voltava andando, entrando pela porta dos fundos o mais silenciosa possível. A primeira vez que fiz isso, escutei Marcos falando no telefone. De novo aquele celular que eu não conhecia. Não sei quanto tempo mais vou conseguir sustentar isso. A Carmen está estranha. Ultimamente, me grudei na parede do corredor, prendendo a respiração. Não acho que ela saiba nada. Mas ela está mais calada. Me olha diferente. Uma pausa. Gustavo, eu sei, mas estou com medo. Se ela descobrir alguma coisa antes de assinar os papéis da casa... Outra pausa mais longa. Você tem razão. Só mais 1 mês. Assim que eu tiver a propriedade no meu nome, posso começar a melhorar milagrosamente. E depois, bom, a gente vê. Senti o sangue ferver. Tive que apertar os punhos até cravar as unhas nas palmas para não entrar ali e gritar tudo o que eu sabia. Mas me contive, porque entendia algo crucial. Isso não era só sobre dinheiro ou propriedade. Isso era sobre controle, sobre poder, sobre me manter exatamente onde ele queria, fazendo exatamente o que ele precisava. E eu tinha sido a tola perfeita. Comecei a recuar devagar pelo corredor, pisando com cuidado para não fazer barulho. Estava quase na porta dos fundos quando meu celular tocou. O som cortou o silêncio da casa como uma sirene. Meu coração parou. Carmen? A voz de Marcos veio do quarto. Carmen, é você? Escutei os passos dele se aproximando. Rápidos, firmes, nada da fraqueza que ele fingia ter. Entrei em pânico. Abri a porta dos fundos e saí correndo para o quintal. Me escondi atrás do muro, o coração batendo tão forte que achei que ele ia escutar. Pelo vidro da janela da cozinha, vi Marcos entrar. Ele olhou ao redor com os olhos apertados. Estava de pé, andando normalmente. A expressão no rosto dele era de alerta, de desconfiança. Ele foi até a porta dos fundos, abriu, olhou para fora. Eu estava agachada atrás do muro, mal respirando. Se ele desse mais 3 passos, ia me ver. Os segundos pareceram horas. Finalmente ele fechou a porta. Pelo vidro, vi ele pegar o celular e discar um número. Gustavo, acho que tem alguém rondando a casa. Não vi ninguém, mas escutei um barulho, e a porta dos fundos estava destrancada. Uma pausa. Pode ser paranoia minha. Mas fica atento, a gente está perto demais do final para estragar tudo agora. Ele desligou e voltou para o quarto. Vi pelo vidro quando ele deitou na cama de novo, assumindo a posição de sempre, puxando os lençóis até o peito. Esperei mais 10 minutos antes de sair de trás do muro. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia andar. Fui até o carro que tinha deixado na rua de trás e dirigi dando a volta no quarteirão. Estacionei no nosso lugar de sempre. Respirei fundo várias vezes tentando me acalmar. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei a chave. Entrei pela porta da frente fazendo barulho como sempre. Cheguei, amor! Gritei da entrada. Que bom! Respondeu a voz fraca dele do quarto. Senti sua falta. Achei que tinha escutado um barulho estranho agora há pouco. Fiquei preocupado. Deve ter sido algum gato, respondi tentando manter a voz firme. Os vizinhos deixam os gatos soltos à noite. Ele me olhou por um momento longo demais, estudando meu rosto, procurando algo. Você está suada, Carmen, e ofegante. Tive que correr. Lembrei que tinha esquecido de comprar seu remédio e a farmácia estava fechando. Ele continuou me olhando. Depois sorriu. Aquele sorriso fraco e doce que eu conhecia tão bem. Você é tão dedicada. Não sei o que faria sem você. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei revivendo o momento em que quase fui descoberta. 1 segundo a mais e tudo teria acabado. Marcos saberia que eu sabia. E aí, o que ele seria capaz de fazer? A partir daquele dia, passei a ser muito mais cuidadosa. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, minha irmã Vera me ligou. Carmen, preciso falar com você. Posso passar aí amanhã? Aconteceu alguma coisa?
Só preciso falar com você a sós. É importante. Algo no tom dela me deixou nervosa. Tá bom, vem amanhã às 3. Marcos vai estar dormindo a soneca dele. Quando desliguei, Marcos me perguntou quem era. A Vera. Quer vir te visitar amanhã? Marcos fez uma careta. Tem que ser amanhã? Você sabe como as visitas me cansam. Disse para Marcos que a Vera só ia vir um momento, que não se preocupasse. Ele suspirou como se fosse um grande sacrifício, como se receber minha irmã fosse uma carga insuportável para o delicado estado de saúde dele. Que irônica era toda essa situação. Durante 5 anos eu tinha limitado as visitas para não cansar o Marcos. Tinha afastado minha família, minhas amigas, todo mundo, porque supostamente ele precisava de paz e tranquilidade. Agora eu entendia a verdade. Marcos não queria visitas porque as visitas tornavam mais difícil manter a atuação dele. Era cansativo fingir estar doente por horas. Mais fácil me manter isolada, controlada, dependente só dele. No dia seguinte, Vera chegou exatamente às 3. Fiz ela entrar pela cozinha. Marcos estava no quarto com a porta fechada, supostamente dormindo. Minha irmã parecia nervosa. Tinha uma pasta nas mãos que apertava com força. Carmen, preciso te mostrar uma coisa e por favor não fica brava comigo. Sentei na frente dela com o coração já acelerado. O que foi, Vera? Ela abriu a pasta e tirou várias fotografias impressas. Colocou na mesa na minha frente. Eram fotos do Marcos. Em lugares diferentes. Num café, num shopping, andando na rua com sacolas de compras. Andando perfeitamente normal, sem ajuda, sem fraqueza. Onde você conseguiu isso? Perguntei com voz trêmula. Faz 3 meses que contratei um detetive particular, admitiu Vera com os olhos cheios de lágrimas. Carmen, me perdoa. Eu sei que parece horrível. Eu sei que invadi a privacidade de vocês, mas eu não conseguia mais ver você se destruindo por ele. Alguma coisa não batia para mim, nunca bateu. Olhei as fotos com as mãos tremendo. Tinha datas e horários em cada uma, todas tiradas em momentos em que se supunha que Marcos estava na cama, fraco demais para se mexer. Uma foto de 2 meses atrás. Marcos num restaurante chique, rindo com um homem que eu reconheci. Gustavo. Outra de 6 semanas atrás. Marcos saindo de uma barbearia. Outra mais recente, de 2 semanas atrás. Marcos na entrada de um banco. O mesmo banco onde eu tinha verificado nossas contas. Tem mais, disse Vera com voz quebrada. O detetive seguiu ele durante 2 meses. Ele sai de casa umas 3 vezes por semana, sempre quando você vai ao supermercado ou fazer alguma coisa. Tem uma rotina. Sabe exatamente quanto tempo tem antes de você voltar. Senti que não conseguia respirar. Por que você não me contou antes? Porque eu não tinha certeza de como você ia reagir. Porque tinha medo de você não acreditar em mim. Porque eu precisava ter evidência sólida antes de destruir seu mundo assim. Vera segurou minha mão. Carmen, seu marido está te enganando. Não sei exatamente por quê ou para quê, mas ele está te usando. E eu não conseguia mais ficar calada. Contei tudo. O que o Dr. Luciano tinha me dito, o que eu vi naquela madrugada, a conversa telefônica, as movimentações bancárias suspeitas. Tudo saiu de mim como uma torrente. Vera chorou enquanto me escutava. A gente tem que fazer alguma coisa, disse finalmente. Você não pode continuar vivendo assim. Isso é abuso, Carmen. É abuso econômico, emocional, psicológico. Eu sei. Mas preciso de mais evidência. Preciso entender tudo antes de confrontar ele. Se ele planejou isso durante tanto tempo, com certeza tem respaldos, com certeza tem como virar a situação. Vera concordou. O detetive pode continuar trabalhando. A gente pode documentar tudo. As saídas dele, os encontros, as movimentações. Também podemos investigar o Gustavo, ver que papel ele tem em tudo isso. Disse que sim, que continuasse. Que eu, enquanto isso, ia continuar fingindo normalidade, juntando evidência de dentro. Vera foi embora meia hora depois. Antes de ir, me abraçou forte. Você é mais forte do que imagina, irmã. Você vai sair dessa. Quando entrei no quarto, Marcos estava acordado, me olhando com expressão curiosa. O que a Vera queria? Só dar um oi, trazer isso. Mostrei uma sacola de frutas que minha irmã tinha trazido como desculpa. Marcos olhou a sacola sem interesse. Que gentil.
Manda um abraço para ela da próxima vez. Naquela noite revisei a casa inteira enquanto Marcos dormia. Procurei em lugares onde nunca antes tinha procurado porque não tinha razão para desconfiar. No armário do Marcos, atrás de caixas de sapatos que ele supostamente não usava mais, encontrei roupas. Roupas que eu não conhecia. Camisas elegantes, calças caras, tênis novos em folha. Quando ele tinha comprado tudo isso? Com que dinheiro? Procurei também o celular secreto que eu tinha visto ele usando naquela madrugada. Vasculhei atrás da cômoda, dentro das gavetas, embaixo do colchão do lado dele. Não encontrei. Ele devia carregar sempre consigo ou ter escondido em algum lugar fora de casa. Continuei procurando. Debaixo do colchão, do lado dele da cama, tinha um envelope grande. Tirei com cuidado. Dentro tinha documentos. Documentos de transferência de propriedade da casa para o nome do Marcos somente. Já quase completos. Só faltavam 2 assinaturas, a minha e a de um cartório. Também tinha um rascunho de carta escrita à mão com a letra do Marcos. Querida Carmen, quando você ler isso eu já terei ido embora. Preciso começar uma vida nova, longe da doença que me consumiu esses anos. Sei que você não vai entender, mas preciso fazer isso. A casa é a única coisa que te peço. Depois de tudo que você sacrificou por mim, mereço pelo menos isso. Não me procura. Por favor, respeita minha decisão. Li aquela carta 3 vezes. O plano estava claro agora. Conseguir a casa no nome dele, depois se recuperar milagrosamente e desaparecer. Me deixar sem nada, sem casa, sem economias, sem dignidade. E provavelmente com uma montanha de dívidas que ele tinha acumulado no meu nome. Guardei tudo exatamente como estava. Tirei fotos de cada documento com meu celular. Nos dias seguintes investiguei mais. Revisei e-mails antigos no computador que a gente compartilhava. Marcos achava que eu não sabia a senha dele, mas eu tinha visto ele digitando centenas de vezes. Encontrei e-mails entre ele e Gustavo que datavam de 6 anos atrás, antes da suposta doença. Num deles, Gustavo escrevia: "Você tem certeza de que isso vai funcionar? É muito tempo para fingir." E Marcos respondia: "A Carmen é previsível, bondosa até o ponto de ser boba. Vai funcionar. Só preciso de paciência." Outro e-mail de 4 anos atrás. "O Dr. Sérgio está ganhando bem com isso. É perfeito. Vai assinar qualquer coisa que eu colocar na frente dele enquanto o dinheiro continuar entrando." E a resposta do Gustavo: "Você é brilhante. Mau caráter, mas brilhante." Tinha mais. Muito mais. Um histórico completo de manipulação, de planejamento frio e calculado. Também encontrei e-mails com um advogado que eu não conhecia, discutindo como maximizar os ganhos num eventual divórcio, como garantir que ficasse com a casa, como se apresentar como a vítima de um casamento difícil, onde ele tinha ficado doente e eu supostamente tinha sido negligente. Tudo ao contrário. Tudo virado. Ele planejava não só me roubar tudo, mas também destruir minha reputação. Imprimi cada e-mail. Guardei numa pasta que escondi no carro. Mas cometi um erro. 2 dias depois, Marcos me pediu para buscar os óculos de sol dele que ele tinha deixado no porta-luvas. Normalmente eu não teria pensado 2 vezes. Mas naquele momento, com a pasta escondida debaixo do banco do passageiro, senti o sangue gelar. "Vou buscar", disse tentando manter a calma. "Pode deixar." Fui até o carro rezando para que ele não tivesse pedido para eu trazer outra coisa. Abri o porta-luvas, peguei os óculos. Quando me virei para voltar, quase tive um infarto. Marcos estava na janela do quarto me observando. "Encontrou?" ele gritou. "Encontrei", respondi forçando um sorriso. Voltei para dentro e entreguei os óculos. Ele os pegou sem tirar os olhos de mim. "Você demorou. Estava procurando. O porta-luvas está uma bagunça." Ele ficou em silêncio por um momento. "Carmen, você anda muito estranha ultimamente. Saindo muito, voltando tarde. Eu sei que cuidar de mim é difícil, mas..." "Não é isso", interrompi. "Só estou cansada. 5 anos é muito tempo." Ele estendeu a mão e segurou meu pulso. Com força. "Você não está pensando em me deixar, está?" O tom de voz dele tinha mudado. Não era mais o tom fraco e doente. Era algo mais duro, mais ameaçador. "Claro que não", respondi. "Por que você está perguntando isso? Porque se você me deixasse agora, depois de tudo que eu passei, seria a coisa mais cruel que alguém poderia fazer comigo.
Ele apertou mais meu pulso. Doeu. Eu jamais te deixaria, Marcos. Ele me olhou por mais alguns segundos, depois soltou meu pulso e sorriu. Eu sei, amor. Desculpa. Às vezes fico paranoico por causa da doença. Você é tudo que eu tenho. Naquela noite, enquanto ele dormia, tirei a pasta do carro e escondi na casa da Vera. Não podia mais arriscar. 3 dias depois, aconteceu algo que me fez entender o quão perigosa era a situação. Eu estava saindo do supermercado quando alguém me puxou pelo braço. Me virei assustada. Era Gustavo. Carmen, que coincidência. Ele sorriu, mas os olhos estavam frios. Faz tempo que não te vejo. Como está o Marcos? Está bem, respondi tentando soltar meu braço. Na medida do possível. Ele não soltou. Na verdade, apertou mais. Sabe, Carmen, o Marcos me contou que você anda estranha ultimamente. Saindo muito, voltando tarde. Ele está preocupado com você. É normal precisar de um tempo para mim, respondi. 5 anos cuidando dele sem parar. Claro, claro. Gustavo se aproximou mais. Conseguia sentir o hálito dele no meu rosto. Só que tem uma coisa, Carmen. O Marcos é meu melhor amigo. A gente se conhece há 20 anos. E eu faço qualquer coisa pelos meus amigos. Qualquer coisa. Ele finalmente soltou meu braço. Seria uma pena se alguém tentasse prejudicar ele, não é? Continuou. Especialmente agora que ele está tão fraco, tão vulnerável. Uma pessoa assim merece proteção, merece lealdade. Eu não disse nada. Meu coração batia tão forte que achei que ele conseguia ouvir. Bom te ver, Carmen. Manda um abraço pro Marcos. E cuida bem dele, tá? A gente nunca sabe o que pode acontecer com pessoas que não cuidam direito de quem ama. Ele foi embora. Fiquei parada no estacionamento, tremendo. Aquilo tinha sido uma ameaça, clara e direta. Liguei para Vera na mesma hora e contei o que tinha acontecido. Carmen, isso é sério, ela disse preocupada. Você precisa falar com o advogado o mais rápido possível. Vou ligar para o Fábio agora e pedir para acelerar tudo. Você acha que eles são perigosos? Acho que pessoas que mantêm uma farsa de 5 anos são capazes de muita coisa. Não subestime o desespero de alguém que está prestes a perder tudo. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando Marcos na cama, me perguntando se eu realmente conhecia a pessoa com quem tinha dividido minha vida por 18 anos. A resposta era não. Eu não conhecia. Nunca tinha conhecido. Uma semana depois da descoberta, recebi uma ligação do Dr. Sérgio. Me pediu para ir vê-lo. Disse que era urgente, que precisava falar comigo sobre o Marcos. Fui na casa dele. Ele não tinha mais consultório. Estava aposentado. Morava numa casa modesta na periferia da cidade. Me abriu a porta com aparência abatida. Tinha envelhecido 10 anos nos meses desde que eu o vi pela última vez. Carmen, senta, por favor. Preciso te contar uma coisa que eu deveria ter contado há anos. Sentei esperando. O Dr. Sérgio cobriu o rosto com as mãos. O Marcos nunca esteve doente. Nunca. Tudo foi mentira. E eu fui cúmplice. Senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio de que mais alguém confirmasse a verdade. Raiva de que esse homem, esse suposto profissional, tivesse participado da destruição da minha vida. Por quê? Perguntei com voz dura. Porque eu fui um velho ganancioso e covarde, admitiu com lágrimas nos olhos. O Marcos veio no meu consultório há 6 anos. Sozinho. Me disse que precisava da minha ajuda, que tinha problemas financeiros, que a esposa dele, você, era boa, mas ingênua, e que ele precisava garantir o futuro dele. Me ofereceu 30% de todos os reembolsos que conseguisse do plano de saúde. No começo achei que seria pouco, mas com o tempo, foram quase R$ 250 mil no meu bolso. Continuou falando, confessando tudo. Como Marcos o convenceu a falsificar diagnósticos. Como ele, endividado e desesperado por dinheiro extra para a aposentadoria, concordou com tudo. Nunca pensei que fosse durar tanto tempo. Pensei que seriam meses, talvez 1 ano. Mas passaram 5 anos e você continuava ali, se sacrificando, se destruindo, e eu não conseguia parar. Estava envolvido demais, comprometido demais. Por que está me contando agora? Porque o Dr. Luciano me ligou. Me confrontou. Disse que sabia que tinha algo errado com os prontuários do Marcos. Me ameaçou de me denunciar ao Conselho de Medicina se eu não confessasse. Limpou as lágrimas. E porque minha consciência não me deixa dormir.
Eu adoeci de verdade por causa da culpa. Não me resta muito tempo de vida, Carmen, e preciso consertar pelo menos um pouco do mal que causei. Me estendeu uma pasta. Aqui está tudo. Minhas anotações reais, os diagnósticos falsos que fiz, cópias das conversas que tive com o Marcos. Tudo o que você precisa para provar a verdade. Peguei a pasta com mãos trêmulas. Saí da casa do Dr. Sérgio com a pasta apertada contra o peito, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. E era. Era a chave para desmascarar toda a mentira. Era minha liberdade em papel. Mas algo dentro de mim tinha quebrado de um jeito que eu não sabia que era possível. Não era só a traição do Marcos. Era a traição de um médico em quem eu tinha confiado cegamente. Era entender que durante 5 anos, enquanto eu me sacrificava até o ponto de me destruir, os dois riam de mim pelas costas. Dirigi durante horas sem rumo. Terminei num mirante na saída da cidade, vendo o pôr do sol. E ali, sozinha no meu carro, me permiti chorar de verdade pela primeira vez desde que tudo isso começou. Chorei pelos 5 anos perdidos, pelo trabalho que eu amava e que nunca ia recuperar, pelas amigas que se afastaram, pela mulher que eu era antes e que já não existia mais, pela confiança que nunca mais ia ter em ninguém. Mas também chorei de alívio, porque finalmente eu tinha provas, porque finalmente podia começar a planejar minha saída desse pesadelo. Quando cheguei em casa eram quase 9 da noite. Marcos estava furioso. Onde você estava? Já faz horas. Você não atendia o telefone. Tive uma crise terrível e estava sozinho. Olhei em volta do quarto. Tudo estava em perfeita ordem. Nenhum sinal de crise. Nenhum desastre. Só Marcos na cama com o cabelo perfeitamente penteado. Barba aparada que definitivamente não estava assim quando eu saí naquela manhã. Tive que resolver umas coisas. Respondi com calma. Que coisas? Você nunca me disse nada. Coisas do banco. Nada importante. Ele me estudou com os olhos semicerrados. Eu conseguia ver a mente dele trabalhando, tentando decifrar se eu sabia alguma coisa, se eu suspeitava. Você tem certeza de que está tudo bem, Carmen? Você anda muito estranha ultimamente. Estou cansada, Marcos. Só isso. 5 anos cuidando de você sem descanso. Qualquer um estaria cansado. Vi como a expressão dele se suavizou, como ele ativou o modo manipulação. Eu sei, meu amor. E não sabe o quanto me dói ser um peso para você. Às vezes penso que você estaria melhor sem mim. Antes essas palavras teriam me destroçado. Eu teria corrido para abraçar ele, para dizer que nunca dissesse isso, que ele era a minha vida. Agora só sentia nojo. Não diz isso, respondi mecanicamente. Vou preparar o jantar. Na cozinha, enquanto cozinhava, liguei para a Vera. Preciso de um advogado, o melhor advogado de divórcio que você conseguir achar. E preciso que seja discreto. Já estou cuidando disso, respondeu ela. Marquei uma reunião para você depois de amanhã. Se chama Fábio Moreira. É famoso por casos complicados. Contei por cima a situação e ele ficou muito interessado. Obrigada, Vera. Não sei o que faria sem você. É para isso que irmã serve. A gente cuida uma da outra. 2 dias depois me encontrei com o Fábio no escritório dele no centro. Era um homem de uns 50 anos, de olhar afiado e inteligente. Mostrei tudo. As fotos do detetive particular, os documentos do Dr. Sérgio, os e-mails, os extratos bancários, os documentos de transferência de propriedade que encontrei escondidos. Fábio revisou tudo com atenção meticulosa. Quando terminou, se recostou na cadeira e assobiou baixinho. Esse é um dos casos de fraude matrimonial mais elaborados que já vi. Seu marido não só te enganou emocionalmente. Ele cometeu fraude financeira, conspiração com um profissional médico, falsificação de documentos. Isso vai além do divórcio, Carmen. Isso pode ser criminal. Não quero vingança, disse cansada. Só quero sair. Quero recuperar o que é meu e seguir com a minha vida. Entendo. Mas você precisa se proteger legalmente. Esse homem é perigoso. Quando ele descobrir que você sabe a verdade, pode fazer qualquer coisa. Fábio me explicou o plano. Primeiro, assegurar todas as contas bancárias. Segundo, juntar ainda mais evidência. Terceiro, apresentar o pedido de divórcio com todas as provas anexadas. Quarto, solicitar uma ordem de restrição se fosse necessário. Quanto tempo vai levar? Perguntei. Se trabalharmos rápido, 2 semanas para ter tudo pronto.
Mas, Carmen, preciso que enquanto isso você continue agindo normal. Não pode dar sinais de que sabe alguma coisa. Se ele suspeitar, pode destruir evidência ou transferir o dinheiro que ainda tem acesso. Concordei. 2 semanas mais de fingir. 2 semanas mais de cuidar do homem que tinha destruído minha vida. 2 semanas mais de aguentar. Mas eu tinha um objetivo agora. Um final à vista. Durante esses dias, continuei minha rotina como sempre, mas também investiguei mais fundo. Liguei para a empresa de planos de saúde para verificar todos os reembolsos feitos em nome do Marcos nos últimos 5 anos. A atendente me disse que tinham pago mais de R$ 800 mil em tratamentos e medicamentos. R$ 800 mil por uma doença que não existia. Consigo um relatório detalhado de todos esses pagamentos? Perguntei. Claro, senhora. Envio por e-mail ainda hoje. Quando recebi o documento, passei horas revisando. Muitos dos tratamentos nunca foram feitos. Muitos dos medicamentos nunca foram comprados. O dinheiro tinha sido desviado através de clínicas fantasmas e receitas falsificadas. O plano pagava diretamente para essas clínicas de fachada, que depois repassavam o dinheiro para uma conta que o Marcos tinha aberto só no nome dele. Por isso eu nunca via esses valores entrando na nossa conta conjunta. Era um esquema perfeito. O Dr. Sérgio tinha sido mais que um cúmplice ganancioso. Tinha sido sócio financeiro nessa fraude. Também contratei um contador forense que o Fábio me recomendou. Dei acesso a todas as nossas contas. Em 3 dias me entregou um relatório devastador. Marcos tinha roubado sistematicamente. Não só as transferências que eu tinha descoberto. Tinha mais. Cartões de crédito abertos no meu nome que eu desconhecia. Empréstimos pessoais que eu nunca autorizei. Tudo somava mais de R$ 400 mil em dívidas que eu supostamente devia. Como é possível que ele tenha feito tudo isso sem minha assinatura? Perguntei ao contador. Falsificação. E provavelmente teve ajuda de alguém com acesso a documentos legais. A senhora vai precisar reportar isso às autoridades. O Fábio estava certo. Isso era criminal. Uma semana antes de apresentarmos o divórcio, Marcos me surpreendeu com algo. Carmen, preciso que você assine esses papéis, me disse numa tarde, me estendendo documentos que reconheci imediatamente. Os papéis de transferência de propriedade. O advogado diz que é melhor ter a casa só no meu nome por questão de impostos e do plano de saúde. Dizem que assim a gente pode ter acesso a mais ajuda do governo. Fiquei olhando os papéis, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Que advogado? Perguntei com calma fingida. Um que o Gustavo me indicou. É especialista em casos médicos complicados. Claro, Gustavo. Deixa eu ler primeiro, disse. São muitas páginas. Vi o pânico brevemente nos olhos dele, mas se recuperou rápido. Claro, amor. Mas o advogado disse que precisa dos papéis assinados essa semana. É urgente para processar a ajuda. Entendo. Vou ler hoje à noite e a gente conversa amanhã. Naquela noite tirei foto de cada página. Mandei para o Fábio. Ele respondeu em minutos. Não assina nada. Esses documentos não só tiram a casa de você, também te tornam responsável por todas as dívidas médicas futuras. É uma armadilha legal perfeita. No dia seguinte, disse para o Marcos que precisava que meu próprio advogado revisasse os papéis antes de assinar. Ele tentou me convencer de que não era necessário, que eu confiasse nele, que eu só estava machucando ele com minha desconfiança. Usou cada tática que conhecia. Chorou, gritou comigo, fingiu uma crise, disse que eu estava matando ele com minha falta de fé. Me mantive firme. Não vou assinar nada sem um advogado revisar. Se realmente é só por impostos, não vai ter problema em outra pessoa confirmar. Marcos não falou comigo durante 2 dias depois disso. Me dava as costas quando eu entrava no quarto. Rejeitava a comida que eu preparava. Agia como se eu fosse a vilã. E eu deixei, porque sabia que em menos de uma semana tudo ia acabar. Vera veio me visitar no dia antes de apresentar o divórcio. Você está pronta? Me perguntou. Mais que pronta. Você tem medo de como ele vai reagir? Tenho medo, admiti. Mas também estou exausta. 5 anos vivendo uma mentira. Preciso que isso acabe. Vai acabar. E depois disso você vai poder começar a se curar. Ela me abraçou forte. Naquela noite, a última noite antes de tudo explodir, fiquei acordada olhando o teto, pensando na mulher que eu era há 5 anos. Uma contadora de sucesso, com amigas, com planos, com vida própria.
Marcos tinha me roubado mais que dinheiro. Tinha me roubado meu tempo, minha juventude, minha confiança, minha dignidade. Mas não ia roubar meu futuro. Às 3 da madrugada, escutei os sons familiares. Marcos se levantando, andando, falando no telefone com Gustavo. Já quase convenci ela a assinar. Ela está mais teimosa do que eu pensava. Não suspeita de nada de verdade. Só está sendo difícil. 1 semana a mais, no máximo 2, e tudo vai ser meu. Me levantei do sofá naquela madrugada e caminhei até a porta do quarto. Dessa vez não me escondi. Abri completamente a porta e acendi a luz. Marcos estava de pé do lado da janela com o celular na mão, completamente paralisado. Nossos olhares se encontraram. Vi o pânico nos olhos dele. Vi como o cérebro dele trabalhava a 1000 por hora procurando uma explicação, uma desculpa, qualquer coisa. Te ligo depois, sussurrou no telefone e desligou. Ficamos ali nos olhando em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Carmen, Isso não é o que parece, começou, e a voz dele já estava tomando aquele tom fraco e trêmulo que eu conhecia tão bem. Não, disse com firmeza. Não vou escutar mais mentiras. Vi como as pernas dele começaram a tremer, como levou uma mão ao peito, como a respiração dele ficou ofegante. Estava começando uma das crises dele, uma das atuações perfeitas dele. Mas dessa vez não corri para segurar ele. Dessa vez só fiquei ali observando. Estou com dor no peito. Ofegou, se deixando cair contra a parede. Carmen, por favor, preciso dos meus remédios. Acho que vou ter um ataque. Seus remédios são só vitaminas, Marcos. Você não vai ter nenhum ataque porque não tem nenhuma doença. Vi ele empalidecer de verdade dessa vez. Não de doença, mas de medo. O quê? O que você está dizendo? Você está cansada, não sabe o que está falando. Sei exatamente o que estou falando. Sei que você nunca esteve doente. Sei tudo sobre seu plano com o Gustavo e o Dr. Sérgio. Sei sobre o dinheiro roubado, sobre as contas secretas, sobre os documentos falsificados. Marcos se endireitou devagar. A máscara de fragilidade caiu do rosto dele como se nunca tivesse estado ali. O que ficou foi algo frio, calculista, quase irreconhecível. Faz quanto tempo que você sabe? Perguntou com voz completamente diferente. Firme, sem o menor rastro de fraqueza. Tempo suficiente. Ele riu. Uma risada curta, amarga. O doutor Luciano. Devia ter imaginado que aquele idiota ia estragar tudo. O Sérgio nunca teria dito nada. O Sérgio me contou tudo há 1 semana. Ele está morrendo e quis limpar a consciência. Vi como ele processava essa informação, como calculava quanto o doutor Sérgio poderia ter revelado, quanto eu sabia. Tá bom, disse finalmente cruzando os braços. E o que você vai fazer agora, Carmen? Se divorciar de mim? Vai em frente. Mas você não vai sair bem dessa. Tenho testemunhas que vão dizer que você foi uma esposa negligente, que me abandonou quando eu mais precisava, que me maltratou emocionalmente. Testemunhas? Você está falando do Gustavo, seu cúmplice? Estou falando de vizinhos que te viram sair me deixando sozinho por horas, de amigos que podem testemunhar sobre seu comportamento distante, de prontuários médicos que mostram minha doença, prontuários médicos falsos que um médico corrupto criou. Tenho a confissão completa dele, Marcos, por escrito, assinada. Vi como algo nele quebrou, mas em vez de se render, ficou mais agressivo. E você acha que um juiz vai acreditar em você? Eu sou o marido doente, a vítima. Você é a mulher que está me abandonando depois de fingir cuidar de mim. Quem você acha que vai gerar mais simpatia? Não me importa a simpatia. Me importa a verdade. E a verdade está documentada. Fotos suas andando perfeitamente bem. Vídeos do detetive particular que a Vera contratou. E-mails onde você planeja tudo com o Gustavo. Extratos bancários que mostram o roubo sistemático. Documentos do contador forense que provam a fraude financeira. Vi a cor sumir do rosto dele. Você está mentindo? Não. Pela primeira vez em 5 anos, alguém nesse relacionamento está dizendo a verdade completa. Marcos se deixou cair na cama. Não como vítima dessa vez, mas como alguém que acabou de perceber que perdeu o jogo. Mas então algo mudou no rosto dele. Uma sombra passou pelos olhos. Ele se levantou devagar e caminhou até a cômoda. Abriu a gaveta. O que você está fazendo? Perguntei.
Ele se virou. Tinha uma faca na mão. A faca que eu usava para cortar frutas para ele todo dia. Você não vai a lugar nenhum, Carmen. Meu sangue gelou. Marcos, larga isso. Você acha que eu vou deixar você destruir minha vida? Depois de tudo que eu construí? Ele deu um passo na minha direção. Eu não passei 5 anos fingindo essa merda de doença para perder tudo agora. Eu recuei até encostar na parede. Se você me machucar, vai piorar tudo. As provas estão com meu advogado e com a Vera. Se eu sumir, você cai. Ele riu. Uma risada fria que eu nunca tinha ouvido. E quem disse que eu vou te machucar? Talvez eu só vá me machucar. Talvez a pobre Carmen volte para casa e encontre o marido doente que ela abandonou morto no chão, com uma carta dizendo que não aguentava mais o sofrimento, que você tinha sido cruel com ele, negligente. Você não faria isso. Você não me conhece, Carmen. Você nunca me conheceu. Ele ergueu a faca. Por um segundo achei que ele ia se cortar de verdade. Mas então vi nos olhos dele. Era blefe. Mais uma manipulação. Mais uma tentativa de me controlar pelo medo. Então faz, disse com uma calma que me surpreendeu. Se você quer se machucar, faz. Mas eu não vou ficar aqui para assistir. Me desencostei da parede e caminhei em direção à porta. Aonde você vai? Ele gritou. Eu tenho uma faca. E eu tenho provas suficientes para te colocar na cadeia por décadas. Respondi sem me virar. Faz o que você quiser, Marcos. Eu já perdi 5 anos da minha vida por você. Não vou perder mais um segundo. Abri a porta do quarto. Esperei ouvir passos atrás de mim. O som da faca cortando o ar. Qualquer coisa. Mas só ouvi um barulho metálico. A faca caindo no chão. E depois, soluços. Me virei. Marcos estava sentado na cama, o rosto enterrado nas mãos, chorando. Não o choro falso que eu conhecia. Algo diferente. Algo quebrado. Por favor, ele murmurou entre soluços. Não me deixa sozinho. Por favor. Eu não tenho mais ninguém. Não tenho nada. Por um momento, só um momento, senti uma pontada de algo que poderia ter sido piedade. Mas então lembrei. Lembrei dos 5 anos, das noites sem dormir, do trabalho que perdi, das amigas que afastei, da minha vida que ele roubou. Você deveria ter pensado nisso antes de destruir a minha vida, disse. Adeus, Marcos. E saí. Juntei algumas coisas numa mala. Marcos me seguiu pela casa inteira, alternando entre súplicas e ameaças. Você vai se arrepender disso. Vou contar para todo mundo que você me abandonou. Ninguém vai acreditar em você. Por favor, Carmen, não me deixa. Ignorei tudo. Terminei de arrumar a mala e fui até a porta. Carmen me chamou uma última vez. A voz dele soava diferente, mais real do que nunca. Me virei. Você algum dia me amou? Perguntou. Nem que seja um pouco. Ou foi tudo só dever e sacrifício? Olhei nos olhos dele, desse homem que tinha dividido minha vida por 18 anos, que tinha sido meu marido, meu companheiro, minha responsabilidade. Te amei com tudo o que eu tinha. Te amei até o ponto de me perder. E esse foi meu erro, não o seu. Aprendi que o amor não deveria destruir as pessoas, não deveria custar tudo o que você é. E agora? Agora o que você sente? Nada. Só cansaço. E a necessidade de me curar. Saí daquela casa e não olhei para trás. Vera me recebeu de braços abertos, preparou um chá para mim, me deu um lugar para dormir, me deixou chorar tudo o que precisava. Já passou, ela dizia enquanto me abraçava. Você está livre. Mas não parecia liberdade ainda. Parecia caminhar entre escombros tentando encontrar algo para reconstruir. No dia seguinte, Fábio me ligou cedo. Os papéis foram entregues. Marcos tem 24 horas para responder. Também entrei com uma moção para congelar todas as contas conjuntas e proteger os bens restantes. E as investigações criminais? Em andamento. O plano de saúde está furioso. Vão com tudo. O Ministério Público também demonstrou interesse quando viram o tamanho da fraude. Os dias passaram. Marcos contratou um advogado, um cara agressivo que tentou me pintar como vilã. Espalharam rumores de que eu tinha sido abusiva, negligente, controladora. Mas a evidência falava mais alto que qualquer rumor. As fotos, os vídeos, os documentos, a confissão do Dr. Sérgio. Tudo criava um caso tão sólido que o advogado do Marcos começou a falar de acordos.
Ele quer negociar, me disse Fábio. Está disposto a abrir mão de qualquer reivindicação sobre a casa e as contas, se você não pressionar as acusações criminais. E o dinheiro que ele roubou? Diz que não tem quase nada, que já gastou, mas está disposto a assinar um plano de pagamento para devolver o que puder. Pensei nisso durante dias. A parte de mim que queria vingança queria ver ele pagar completamente. Queria justiça na forma mais pura. Mas a parte de mim que estava exausta, que só queria paz, que precisava fechar esse capítulo e seguir em frente, queria terminar com tudo. Disse para o Fábio que queria pensar na proposta de acordo. Não era uma decisão que eu pudesse tomar de leve. Tinha muita coisa em jogo, muitas emoções envolvidas, muita dor para processar. Naquela semana me encontrei com o Dr. Luciano. Ele também tinha sido contactado pelas autoridades. A licença médica do Dr. Sérgio estava sendo revisada. Provavelmente ia perder de forma permanente. Não vim te pedir perdão, me disse quando sentamos numa cafeteria discreta. Sei que não mereço. Vim te dar algo mais, que talvez possa te ajudar. Me estendeu um envelope. O que é isso? O Dr. Sérgio me entregou isso antes de eu confrontar ele. São registros de todas as conversas que ele teve com o Marcos. Ele gravou no começo por precaução. Disse que era para se proteger caso o Marcos tentasse culpar só ele. Tem horas de material onde o Marcos admite abertamente a farsa, onde planeja cada detalhe, onde zomba de você. Peguei o envelope sem abrir. Por que não me deu isso antes? Porque sou um covarde. Porque tinha medo de me envolver mais do que já estava. E não quero carregar isso pro resto da vida sabendo que permiti que continuasse. Saí daquele encontro com o envelope e com pensamentos muito complicados. O Dr. Sérgio ia ter que viver carregando sua culpa. Marcos ia viver carregando as consequências das ações dele. E eu ia ter que viver carregando as cicatrizes de 5 anos de engano. Naquela noite escutei algumas das gravações. Foi como abrir uma ferida que mal tinha começado a cicatrizar. Ouvir a voz do Marcos, tão diferente quando achava que ninguém mais estava escutando, tão fria e calculista, me revirou o estômago. Numa gravação de 3 anos atrás ele dizia: "A Carmen é perfeita para isso. É inteligente o suficiente para ganhar um bom dinheiro, mas emocional demais para ser manipulada. Enquanto eu chorar, ela faz qualquer coisa." Em outra, de apenas 6 meses atrás. Às vezes me dá nojo ter que fingir que me importo. Mas é só mais um pouco de tempo. Aguento. Desliguei as gravações. Não precisava ouvir mais. Já tinha evidência suficiente. Já tinha dor suficiente. No dia seguinte disse para o Fábio que aceitava o acordo, mas com condições muito específicas. Marcos renuncia a toda reivindicação sobre a casa, as contas e qualquer bem no meu nome. Assina um documento onde admite a fraude e se compromete a não difamar meu nome publicamente. Devolve todo o dinheiro que puder num plano de pagamento supervisionado pelo tribunal. E, em troca, eu não pressiono as acusações criminais mais graves. "E o plano de saúde?" perguntou Fábio. "Eles podem fazer o que quiserem. Não vou intervir a favor dele, mas também não vou pressionar além. Que a justiça siga seu curso natural nessa frente." Fábio redigiu os documentos. O advogado do Marcos revisou. Teve idas e vindas, negociações sobre valores e prazos, mas finalmente chegamos a um acordo. 3 semanas depois que eu saí daquela casa, nos encontramos no escritório do Fábio para assinar os papéis finais do divórcio e do acordo. Marcos chegou com o advogado dele. Parecia diferente. Tinha envelhecido, tinha olheiras profundas, tinha perdido peso. O cabelo estava descuidado. Era irônico. Agora ele parecia realmente doente. Sentamos em lados opostos de uma mesa comprida. Não nos olhamos nos olhos. O advogado do Marcos falou primeiro. "Meu cliente concorda com os termos propostos. Vai assinar todos os documentos hoje." Fábio concordou e começou a passar os papéis. Um por um. Marcos assinou. Vi a mão dele tremer levemente. Não sabia se era atuação ou se ele realmente estava nervoso. Quando chegamos no último documento, o que oficializava o divórcio, Marcos fez uma pausa. "Posso falar com a Carmen?" "A sós. Só 1 minuto." O advogado dele e o Fábio nos olharam. Eu concordei com a cabeça. Saímos para o corredor. Ficamos de pé, um de frente para o outro, separados por metros que pareciam quilômetros. "Não espero que você me perdoe", ele começou. "Sei que o que fiz é imperdoável, mas preciso que você saiba uma coisa.
Esperei em silêncio. No começo tudo foi calculado, tudo foi plano. Mas teve momentos, especialmente no segundo e terceiro ano, em que parte de mim queria parar. Em que eu via o quanto você estava se sacrificando e algo em mim se sentia mal. E por que você não parou? Porque já tinha ido longe demais. Porque tinha medo das consequências. Porque era mais fácil continuar mentindo do que enfrentar a verdade. Ele limpou uma lágrima. E porque sou covarde, Carmen. Sou um covarde que escolheu o caminho mais fácil sem se importar com quem machucava. Isso era para me fazer sentir melhor? Não. Só queria que você soubesse que você não é a única que perdeu 5 anos. Eu também perdi. Passei eles vivendo uma mentira, atuando o tempo todo, sem me permitir ser real, nem mesmo comigo. E agora todo mundo me odeia. Minha família me deu as costas. O Gustavo nem atende mais minhas ligações. Estou completamente sozinho. Isso é consequência das suas decisões. Eu sei. E aceito. Mas quero que você saiba que se eu pudesse voltar no tempo, se pudesse fazer diferente... O quê? Não faria? O interrompi. Não acredito em você, Marcos. Acho que se você tivesse a oportunidade, faria de novo. Só que com mais cuidado para não ser descoberto. Ele não negou minhas palavras, e isso me disse tudo o que eu precisava saber. Adeus, Marcos, disse. E voltei para o escritório. Assinamos os últimos papéis. O divórcio ficou oficial. Depois de 18 anos de casamento, 5 deles num pesadelo, finalmente eu estava livre. Quando saí daquele escritório, Vera me esperava do lado de fora. Me abraçou forte. Como você está se sentindo? Vazia, aliviada, triste. Não sei. Tudo ao mesmo tempo. É normal. Você acabou de fechar um capítulo enorme da sua vida. Os meses seguintes foram de reconstrução. Lenta, dolorosa, mas necessária. Comecei a procurar emprego. Não foi fácil. Tinha ficado fora do mercado de trabalho por 5 anos. Minha experiência estava desatualizada. Muitas empresas me rejeitaram. Mas finalmente uma pequena firma de contabilidade me deu uma chance. Não era a posição que eu tinha antes. O salário era só 4.500 por mês. Menos da metade do que eu ganhava antes. Mas era um começo. Meu primeiro dia de trabalho chorei no banheiro. Não de tristeza, de alívio. Estava voltando a ser produtiva. Estava voltando a ser eu. Também comecei terapia. Minha terapeuta, uma mulher sábia chamada Doutora Patrícia, me ajudou a processar todo o trauma. O que você viveu se chama abuso psicológico e financeiro. Ela me explicou numa das nossas sessões. Marcos te isolou, te manipulou emocionalmente, te explorou financeiramente. Isso deixa marcas profundas. Como é que eu vou confiar em alguém de novo depois disso? Perguntei. Devagar. Começando por confiar em você mesma. Na sua capacidade de reconhecer sinais de alerta. No seu direito de estabelecer limites. No seu valor como pessoa, além do que você pode dar para os outros. Trabalhamos nisso durante meses, em reconstruir minha autoestima que tinha sido demolida, em entender que o amor verdadeiro não exige autodestruição, em aprender que está tudo bem colocar minhas necessidades em primeiro lugar às vezes. Devagar comecei a reconectar com velhas amigas. Algumas me receberam de braços abertos, outras eram mais cautelosas, machucadas por anos de cancelamentos e distância. Não as culpava. Minha amiga Cláudia, com quem eu trabalhei durante anos antes de pedir demissão, me convidou para tomar café. Você não precisa me explicar nada, ela disse quando comecei a me desculpar por ter sumido. A Vera me contou por cima o que aconteceu. Não tenho palavras, Carmen, mas estou aqui agora se você precisar. Recuperar essas amizades foi como regar plantas que tinham ficado secas por anos. Levou tempo, mas devagar começaram a reviver. Também comecei a sair mais. No começo só para lugares seguros com a Vera. Depois criei coragem de ir sozinha, andar por parques, sentar em cafeterias, viver sem o peso constante de ter que voltar correndo para casa. A casa. Esse foi um processo à parte. Depois do divórcio, a casa ficou legalmente no meu nome. Mas entrar lá era doloroso. Cada cômodo tinha memórias. O quarto onde passei noites em claro cuidando de alguém que fingia. A cozinha onde preparei milhares de refeições especiais desnecessárias. O sofá onde dormi desconfortável durante anos.
Decidi vender. O Fábio me ajudou com o processo. Não consegui muito depois de pagar o resto da hipoteca, mas foi suficiente para alugar um apartamento pequeno e ter uma reserva financeira enquanto me estabilizava. Meu novo apartamento era minúsculo comparado à casa. Um quarto, uma sala pequena, uma cozinha básica. Mas era meu. Cada móvel que comprei, cada decisão de decoração, cada espaço era só meu. A primeira noite que dormi lá, na minha própria cama, no meu próprio espaço, sem o peso de cuidar de mais ninguém além de mim mesma, dormi 10 horas seguidas. 6 meses depois do divórcio, minha vida tinha tomado uma forma que eu nunca imaginei. Não era a vida que eu tinha antes do Marcos. Essa já não existia mais, e nunca ia voltar. Era algo novo, construído das cinzas, frágil, mas genuíno. No trabalho me promoveram para uma posição melhor. Nada espetacular, mas o salário subiu para 6.000 e me deram um projeto importante. Meu chefe, um homem chamado Nelson, me chamou na sala dele um dia. Carmen, notei sua dedicação. Sei que você voltou para a área depois de um tempo fora, mas seu trabalho é excepcional. Quero que você lidere a equipe do novo projeto. Aceitei com uma mistura de orgulho e medo. Tinha esquecido como era alguém confiar profissionalmente em mim. O projeto foi um sucesso. E com esse sucesso veio algo que eu não esperava: confiança em mim mesma. Aquela confiança que Marcos tinha erodido devagar durante 5 anos começava a se reconstruir. Também retomei velhos hobbies. Costumava fazer yoga aos sábados antes de casar. Larguei quando Marcos apareceu na minha vida porque ele dizia que gostava que a gente passasse os fins de semana juntos. Agora voltei a fazer. Meu corpo todo doía depois de cada aula, mas me sentia viva. Me sentia parte de algo maior que meu próprio drama pessoal. Numa dessas aulas conheci Silvana, uma mulher da minha idade que também estava reconstruindo a vida depois de um divórcio difícil. Não tão dramático quanto o seu, admitiu quando contei minha história, mas igualmente doloroso. 15 anos com alguém que acabou sendo diferente de quem eu achava que era. A gente virou amiga. Marcava de jantar depois das aulas, conversava sobre tudo e nada, sobre o processo de curar, de aprender a ficar sozinha sem se sentir solitária. Você já pensou em ter outro relacionamento? Me perguntou Silvana uma noite. Não sei se estou pronta. Não sei se algum dia vou estar. É normal sentir isso agora. Mas nem todo mundo é como o Marcos, Carmen. Tem gente boa por aí. Eu sei. Racionalmente eu sei. Mas emocionalmente não consigo nem imaginar voltar a confiar assim em alguém. Silvana concordou, entendendo. Dá tempo, não tem pressa. Enquanto isso, Marcos enfrentava suas próprias consequências. A Vera me mantinha informada, embora eu não perguntasse. O plano de saúde processou ele na justiça. O caso foi a julgamento e ele perdeu. Foi condenado a pagar R$ 400.000 de restituição, dinheiro que ele não tinha. Teve que declarar falência. Perdeu tudo. Se mudou para um apartamento minúsculo num bairro perigoso da cidade. Conseguiu emprego num supermercado, ganhando mal o suficiente para sobreviver. O Gustavo, o cúmplice dele, também enfrentou acusações. Descobriram que ele tinha ajudado ativamente na falsificação de alguns documentos. Eu estava no fórum no dia da audiência dele. Não precisava ir, mas queria ver. Gustavo entrou na sala com aquele mesmo ar arrogante de sempre. O mesmo homem que tinha segurado meu braço no estacionamento, que tinha me ameaçado, que tinha rido de mim pelas costas durante 5 anos. Mas quando o juiz leu a sentença, vi a cor sumir do rosto dele. 2 anos de liberdade condicional, multa de R$ 50.000, perda do emprego público que ele tinha, ficha criminal permanente. A esposa dele estava na plateia. Quando a sentença foi lida, ela se levantou e saiu sem olhar para trás. Descobri depois que ela pediu divórcio na mesma semana. Gustavo me viu quando estava saindo. Nossos olhares se cruzaram. Dessa vez fui eu que sorri. Cuida bem de quem você ama, Gustavo, disse baixinho. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Vi o ódio nos olhos dele, mas também vi algo mais. Medo, derrota. Foi uma das melhores sensações da minha vida. O Marcos perguntou por você, me disse Vera um dia, através do advogado dele. Quer saber se você estaria disposta a falar com ele. Para quê? Não sei. Talvez para fechar coisas, ou talvez para pedir ajuda.
Não tenho certeza. Pensei nisso durante dias. Parte de mim, a parte que ainda lembrava dos primeiros anos do nosso casamento quando as coisas eram boas, sentia curiosidade. Mas a parte mais sábia, a que tinha aprendido a se proteger, sabia que não devia nada para ele. Não, disse finalmente para Vera. Não tenho nada para falar com ele. Esse capítulo está fechado. Na terapia, a doutora Patrícia me ajudou a processar essa decisão. Você não tem obrigação de dar fechamento para ele, ela me explicou. Você já deu fechamento para você mesma. Isso é o que importa. Mas às vezes eu me sinto culpada. Sei que ele está sofrendo. Sei que está passando mal. Carmen, Marcos está enfrentando as consequências naturais das decisões dele. Não é sua responsabilidade resgatar ele disso. Na verdade, fazer isso seria prejudicial tanto para você quanto para ele. Ela tinha razão. Passei 5 anos resgatando ele de uma doença falsa. Não ia passar o resto da minha vida resgatando ele das consequências reais das ações dele. 1 ano depois do divórcio, recebi uma carta. Era do Marcos, escrita à mão. Várias páginas. Fiquei tentada a jogar fora sem ler, mas algo em mim precisava saber o que dizia. A carta era longa, cheia de desculpas, de explicações, de tentativas de se justificar. Dizia que estava fazendo terapia, que estava trabalhando para ser uma pessoa melhor, que entendia o mal que causou. No final escrevia: não espero seu perdão. Só queria que você soubesse que carrego isso todo dia, que me arrependo profundamente e que espero que você tenha encontrado a paz que merece. Li a carta várias vezes. Depois guardei numa gaveta. Não respondi. Não sentia que precisava responder, mas me fez pensar sobre o perdão. Não o perdão que ele pedia, mas o perdão que eu precisava me dar. Porque descobri que parte da minha dor não vinha só do que Marcos fez. Vinha da culpa que eu sentia. Culpa por não ter visto os sinais antes, por ter sido tão ingênua, por ter permitido que isso continuasse tanto tempo. Na terapia trabalhamos nisso. Você não era ingênua, Carmen. Era confiante. E a confiança num relacionamento é normal e saudável. O que não é normal é alguém abusar dessa confiança tão sistematicamente. Mas eu devia ter visto alguma coisa, algum sinal. Marcos era muito bom no que fazia. Tinha prática, tinha ajuda, tinha um plano elaborado. Não seja tão dura consigo mesma. Aprender a me perdoar foi mais difícil que aprender a viver sem Marcos. Mas devagar consegui. 18 meses depois do divórcio, algo inesperado aconteceu. Conheci alguém. Não estava procurando. Na verdade, estava ativamente evitando qualquer possibilidade de romance. Mas a vida tem jeitos estranhos de nos surpreender. Se chamava Mário. Era engenheiro numa empresa parceira da firma onde eu trabalhava. A primeira vez que nos encontramos foi num elevador lotado. Ele derrubou o café no meu sapato. Meu Deus, me desculpa. Ele ficou tão vermelho que pensei que ia ter um infarto. Tudo bem, respondi rindo. É só sapato. Não, deixa eu pagar a lavanderia. Ou sapato novo. Ou os dois. Tinha algo no desespero dele que me fez rir de verdade pela primeira vez em meses. A gente começou a se cruzar mais, em reuniões, na cafeteria. Um dia ele apareceu na minha mesa com um par de sapatos novos numa caixa. Não consegui descobrir o número, então comprei 3 tamanhos diferentes, disse sem jeito. Espero que um sirva. Olhei para ele sem acreditar. Você comprou 3 pares de sapato porque derramou café no meu? Ele deu de ombros. Minha mãe me criou para consertar meus erros. E também foi uma boa desculpa para falar com você de novo. Começamos a conversar. Só papo casual no começo. Sobre trabalho, sobre o tempo. Descobri que ele tinha sido casado durante 12 anos. A esposa tinha saído de casa um dia sem explicação. Deixou só um bilhete dizendo que não o amava mais. Passei 2 anos achando que tinha sido culpa minha. Ele me contou num almoço que eu tinha feito algo errado, até entender que algumas pessoas simplesmente não sabem amar direito, e isso não é responsabilidade de quem ficou para trás. Algo naquelas palavras me tocou profundamente. Saímos mais algumas vezes. Cinema, jantar, caminhar no parque. Uma noite, ele me contou que tinha lido sobre fraudes matrimoniais na internet. Tem histórias horríveis, disse. Pessoas que fingem estar doentes para manipular o parceiro. Algumas durante anos. Fiquei em silêncio. Ele me olhou. Você passou por algo assim, não foi? Não respondi.
Mas acho que meu silêncio disse tudo. Ele estendeu a mão pela mesa e segurou a minha. Você não precisa me contar nada. Só quero que saiba que nem todo mundo é assim. E que você merece alguém que te trate direito. Naquela noite, pela primeira vez desde Marcos, permiti que alguém me abraçasse de verdade. Não foi fácil. Teve momentos em que meu trauma se intrometia. Uma vez Mário saiu para comprar pão e demorou 40 minutos. Quando ele voltou, eu estava em pânico, convencida de que tinha sido abandonada. Ele me encontrou chorando na cozinha. Carmen, o que aconteceu? Você demorou. Eu achei que... Eu não sei o que achei. Ele me abraçou sem perguntar mais nada. Tinha uma fila enorme na padaria. Da próxima vez eu mando mensagem, tá? E passou a mandar. Toda vez que saía, mesmo que fosse só por 5 minutos, ele mandava mensagem. Sem eu pedir. Sem reclamar. Só fazia. Era tão diferente de tudo que eu conhecia que às vezes parecia irreal. Já se passaram 3 anos desde que saí daquela casa. 3 anos desde que descobri a verdade. 3 anos de reconstrução lenta, mas constante. Hoje tenho 61 anos. Fisicamente carrego as marcas daqueles 5 anos de engano. Os cabelos completamente brancos, as rugas profundas, a coluna que dói quando chove. Mas emocionalmente estou no melhor lugar em que estive em muito tempo. Minha carreira se recuperou mais do que eu esperava. Agora sou gerente de projetos na firma de contabilidade, ganhando 9.000 por mês. Não é o que eu ganhava antes do Marcos, mas é suficiente. Me permite viver confortavelmente, economizar um pouco e ajudar a Vera de vez em quando, como ela me ajudou. Meu relacionamento com o Mário cresceu devagar, como 2 plantas cuidadas com paciência. Depois de 1 ano decidimos morar juntos. Foi assustador dar esse passo, mas ele entendeu meus medos e nunca me pressionou. Dividir espaço com alguém de novo me fez enfrentar muitos fantasmas. Nos primeiros meses eu acordava de noite com ansiedade. Verificava se ele estava realmente dormindo. Procurava sinais de engano que não existiam. Mas com terapia e com a constância honesta do Mário, esses episódios foram ficando menos frequentes. Aprendi que nem todos os relacionamentos são tóxicos, que nem todo amor exige autossacrifício destrutivo, que está tudo bem estabelecer limites e esperar reciprocidade. Do Marcos soube pouco nesses anos. Minha irmã parou de me contar sobre ele porque entendeu que eu precisava de distância total. Só sei que continua trabalhando no supermercado, que continua pagando as dívidas devagar, que continua vivendo com as consequências das decisões dele. Há 6 meses vi ele por acaso. Estava no centro comprando algo para casa e lá estava ele saindo de uma loja. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele parecia muito mais velho, o cabelo quase completamente branco, a postura encurvada, a roupa gasta. Me olhou com algo que parecia vergonha misturada com tristeza. Eu simplesmente acenei com a cabeça e continuei andando. Não senti raiva. Não senti satisfação por ver ele assim. Não senti nada além de indiferença. E isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre meu processo de cura. Há 1 mês, Mário e eu tivemos uma conversa importante. Ele queria falar sobre o futuro, sobre casamento, talvez. Senti aquele pânico familiar subir pela garganta. Depois do que vivi com Marcos, a ideia de casamento me aterrorizava. Ele percebeu minha reação antes mesmo de eu falar. Ei, ele disse, segurando meu rosto entre as mãos. Olha para mim. A gente não precisa casar. Nunca. Pode ser assim para sempre, se você quiser. Eu só preciso de você do meu lado. O resto é detalhe. Comecei a chorar. Não de tristeza. De algo que não conseguia nomear. Por que você é tão bom comigo? Porque você merece, Carmen. Você merece alguém que escolha estar com você todo dia. Não por obrigação. Não por interesse. Só porque você é você. Naquela noite fiz algo que não fazia há anos. Dormi profundamente. Sem pesadelos. Sem acordar às 3 da manhã esperando ouvir alguém me chamar. Às vezes ainda tenho pesadelos sobre aqueles 5 anos. Sonho que ainda estou presa. Que ainda estou cuidando de alguém que não precisa. Que ainda estou perdendo pedaços de mim mesma dia após dia. Mas acordo no meu apartamento. Com o barulho do Mário fazendo café na cozinha. Com o sol entrando pela janela. Com uma vida que é completamente minha. Há 2 semanas recebi uma carta. Não era do Marcos, era do hospital municipal. O Dr. Sérgio tinha morrido.
O enterro já tinha acontecido. A família tinha encontrado meu nome nos papéis dele e achou que eu gostaria de saber. Junto com a carta tinha um bilhete, escrito à mão, com letra trêmula. Carmen, se você está lendo isso, significa que eu já fui. Quero que saiba que nos meus últimos dias, o rosto que eu via quando fechava os olhos era o seu. Não de culpa, de vergonha. Eu ajudei a destruir uma mulher inocente por causa da minha própria fraqueza. Não existe perdão para isso. Mas espero que você tenha encontrado a paz que eu nunca vou ter. Doutor Sérgio. Fiquei olhando o bilhete por muito tempo. Parte de mim queria sentir satisfação. Queria pensar, bem feito. Queria comemorar que mais um dos meus algozes tinha pago o preço. Mas não senti nada disso. Só senti cansaço. E uma estranha sensação de fechamento. Queimei o bilhete na pia da cozinha. Assisti o papel virar cinzas e descer pelo ralo. Mais um capítulo que se fechava. Para sempre. Na semana passada, a Vera me ligou com uma notícia. O Marcos foi preso, ela disse. Parece que ele tentou aplicar o mesmo golpe em outra mulher. Ela desconfiou mais rápido que você e foi direto na polícia. Agora ele está respondendo por tudo. A fraude contra você, contra ela, contra o plano de saúde. Fiquei em silêncio processando. Como você está se sentindo? Vera perguntou. Aliviada, respondi. E esperando que dessa vez ele fique preso tempo suficiente para não fazer isso com mais ninguém. Desliguei e fiquei olhando pela janela. 5 anos. 5 anos da minha vida que nunca vou recuperar. Mas também 3 anos de reconstrução, de cura, de me encontrar de novo. Se eu pudesse falar com a Carmen de 8 anos atrás, a que ainda não sabia o que estava por vir, não sei se conseguiria avisar. Talvez algumas lições só se aprendam vivendo. Mas diria isso, presta atenção. Nas pequenas coisas, nos detalhes que não fazem sentido. Na voz interna que diz que algo está errado. Não ignora essa voz. Ela pode te salvar anos de dor. E se eu pudesse falar com alguém que esteja vivendo algo parecido agora, alguém que sente que está desaparecendo dentro do próprio relacionamento, diria: você não é obrigada a se incendiar para manter outra pessoa aquecida. Nunca. Hoje olho para minha vida e vejo algo que achei que nunca mais teria. Paz. Não é uma paz perfeita. Ainda tenho cicatrizes. Ainda tenho dias difíceis. Ainda acordo às vezes com o coração acelerado, certa de que alguém está precisando de mim. Mas então respiro, olho ao redor e lembro. Eu escapei. Eu sobrevivi. E isso finalmente é suficiente. Nem todo vilão usa máscara. Alguns dormem do seu lado. Se essa história te marcou, deixa o like e se inscreve. E lembra, você não é obrigada a se incendiar para manter ninguém aquecido. Nunca.